Aue, essa música fez uma polêmica absurda. Me deixou muito triste ver pessoas cristãos falando mal sobre cristãos, falando mal sobre a nossa cultura dentro do evangelho. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou explicar algumas coisas baseadas na palavra e baseados em estudos culturais. Nada na base do meu achismo, certo? Porque o fundamento que os vídeos que eu assisti, que inclusive um deles foi de uma pessoa baiana, uma pessoa nordestina, mas o fundamento é totalmente baseado em achismo. Então eu quero trazer um contraponto para você, eu quero trazer uma base para você, para que você não dê ouvidos a esse tipo de coisa, certo? Em 2021, mais ou menos, o Senhor me acordou de madrugada, uma madrugada fria, e eu fui pro quarto ao lado ao meu, que hoje é o de minha filha, e lá ele me falou que eu seria um dos agentes que iria redimir a cultura brasileira para o Senhor, trazer de volta. Ouvi isso e fui estudar. E um dos pontos que me traz base foram dois versículos. O primeiro, Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós perdemos a autoridade que nos foi dada no Gênesis. O governo que nos foi dado no Gênesis, nós perdemos. Mas o Senhor, Cristo Jesus, veio buscar e salvar o que havia perdido. Geralmente nós usamos esse versículo dizendo quem havia perdido. Mas o original é esse aqui, o que havia perdido. Porque não se trata apenas de pessoas, mas se trata de um contexto total para que todas as pessoas fossem alcançadas. E o segundo versículo é Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que fazendo por ele feito a paz, e que havendo por ele feito a paz, por meio da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus. Então, assim, nós temos base para afirmar que tudo que é belo vem de Deus. Tudo que é belo, tudo que é bom é do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos atrelar aquilo que é belo para outros deuses. O Deus Todo-Poderoso, ele foi quem criou a música. Ele foi quem criou as frequências. Foi ele quem criou as estruturas. Aí você pode me falar assim, mas Vitor, tal ritmo é usado por tal religião. E eu vou concordar. Mas porque nós perdemos o governo. Mas em Cristo nós temos a possibilidade de governar e trazer essa estrutura para nós novamente. Quando nós vamos entender a história da música, dos instrumentos musicais, os instrumentos que nós tocamos hoje, nenhum deles foi feito por cristãos, por gospel, uma estrutura gospel, nenhum. Então, assim, nós precisamos ter isso em mente. Agora vamos falar da música em si, certo? Vamos explicar o contexto da música para que todos entendam, já que texto sem contexto é pretexto. E é pretexto para nadar em um hype polêmico. Então vamos estruturar. O Coletivo Candeeiro, ele entendeu essa estrutura de governo sobre a cultura e, a partir daí, ele age de forma bem natural. Porque muitos deles são do Rio Grande do Norte, outros aqui da Bahia, outros João Pessoa. Então eles vivem aquilo. Não é difícil para eles. Não é difícil para nós fazer aquilo que nós estamos habituados. Não é difícil para mim falar um oxente. Entendeu? Então, eles trazem essa estrutura de volta, a cultura de volta, para celebrar, para adorar a Deus e pregar o evangelho a partir daí. Quando nós vamos ver o Grande Banquete, que é o álbum, que é a música Aue, está inserido,
O álbum é um sermão cantado. Ele está estruturado em Lucas, capítulo 14, no versículo do versículo 15 até o 24. Que basicamente é a história de um homem que nós notamos que é um homem rico, é um homem estruturado, que logo nós vemos que é o nosso grande Deus. Ele prepara um banquete e pede para convidar pessoas específicas. Amigos, chegados, irmãos, parentes, pessoas que já estão próximas há um bom tempo. Só que essas pessoas, quando o bom servo vai falar com eles, um responde, poxa, desculpa, eu casei por agora, eu tenho que dar atenção à minha esposa, eu não tenho como ir. E não vai. O outro, poxa, eu acabei de comprar 5 bois e eu tô cuidando deles, eu não tenho como ir. Cada um deu sua desculpa. Sabe, é mais ou menos o que, o ser humano, que a gente faz quando Deus chama e nós colocamos desculpas. Não, é porque eu estou ocupado, não, é porque eu vou trabalhar, não, é porque minha família precisa de mim. Enfim, a base é essa. E no sermão, ele intitula esse grupo de grupo A. Quando esse servo chega com essa notícia para o Senhor, o Senhor diz, então faz o seguinte, vai nos becos e vielas, e chama todo mundo que estiver à sua frente. Chama todo mundo que estiver disponível. Quem estiver trabalhando, os cegos que não conseguem trabalhar, os coxos, as viúvas, chama todo mundo que está na rua e traz. E assim o sermão ele é intitulado como Grupo B. São aqueles que precisam do alcance de Cristo e muitas vezes não é visto por nós, não é visto por você. Tem um batera que eu sigo que ele gosta de brincar dessa forma, então eu vou usar o mesmo argumento dele, vou usar a mesma frase que ele usa. É aquela galera que você não enxerga do seu apartamentinho de Copacabana. Do seu apartamentinho de Copacabana. Não dá para ver aquela pessoa que tá lá embaixo vendendo miçanga para ter um trocado. Miçanga. Enfim, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. E esse é o grupo B. E esse grupo B é a galera que tá de chinelo, que não tem roupa pra festa, que é um grande banquete. Para isso, as pessoas têm que se arrumar, têm que se maquiar. E essa galera não tem isso. Sabe, essa galera não ouve música clássica, essa galera não ouve worship, essa galera ouve samba, essa galera ouve afoxé, essa galera ouve frevo, maracatu, porque é o que acontece nessas regiões. Então, quando o Senhor os chama para o grande banquete, ele convida para sentar à mesa, para uma festa. Festa essa que as pessoas vão ficar à vontade. E quem é essa pessoa que vai ser convidada? É o Zé. É o Zé. É o Zé da quitanda, que tem uma quitanda ali na esquina, que vende as frutinhas dele, que não mexe com ninguém. Quem não é da Bahia, quem não é do Nordeste, talvez não esteja acostumado com isso. Um grande amigo meu tem um filho chamado José. E eu chamo ele de Zezinho. Será que eu tô chamando ele de Zé Pilintra? Não, né? Não tô. É um costume nosso. É um costume nosso de chamar José de Zé, gente. E Zé pode ser qualquer um que está precisando se encaixar no grupo B e ser convidado para sentar à mesa do grande banquete. Talvez Zé seja você, porque já fui eu. Zé já fui eu. Zé, muitas vezes, continua sendo eu. Quando eu estou no altar, pulando, fazendo e acontecendo, fazendo as minhas estripulias com o microfone na mão, e as pessoas lá embaixo estão rindo. E é disso que aquela música fala. Agora que o Zé chegou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Então, assim, o Zé sou eu. O Zé é você. Esse é o grupo B,
que foi trazido para o grande banquete. Mas em um momento, o servo, que no sermão cantado ele é chamado de o guia, ele chega para o seu mestre, para o seu senhor e diz: Senhor, todo mundo está aqui. Trouxe quem eu consegui trazer, mas ainda há lugar. E aí o Senhor diz: então, rompe as barreiras da cidade. Vai além, vai nas estradas. Trazendo para o nosso contexto, vai na zona rural. Aquele cara que está lá na zona rural, que ninguém enxerga, que está trabalhando duro, que está pegando a enxada e querendo cuidar da sua terrinha, que está no seu terreirozinho. Não, aqui tá bom para mim. Meu terreiro tá frutífero, tenho minhas frutas, tenho meus animais, consigo viver. É essa galera que muitas vezes não tem nem o conhecer, não teve nem a oportunidade de leitura. Eu tô falando com propriedade porque eu conheço pessoas da zona rural que não leem. Então eles não têm a estrutura de fazer uma leitura aprofundada da palavra. E para que ele entenda, é preciso falar na linguagem deles, que é exatamente o que o Coletivo Candeeiro tem feito. Falado na linguagem dessa galera, falado na nossa linguagem nordestina e levando nossa cultura para fora. Mas vamos voltar para o contexto. Essa galera, o Senhor fala um pouquinho diferente. Para o outro, ele disse chama. Para esses, o Senhor diz arrasta. Pega pelo braço e traz. Eu quero todo mundo sentado na minha mesa. Eu preciso alcançar a todos. Esse é o contexto do sermão cantado que a música Away está inserida. E aí a gente vai falar alguns termos aqui que esses influenciadores, esses palestrantes, pessoas que têm uma grande relevância, tem vídeo que tem 40 mil, tem 100 mil, poxa, falando muita coisa infundada que mancha a nossa cultura. A minha dor, na real, eu não conheço o pessoal do Coletivo Candeeiro. E eles não precisam da minha defesa. Eles não precisam, eles têm argumento suficiente para fazer o que fazem. Deus está estruturando eles fazem com base bíblica totalmente, é bem estruturado. Eu não preciso defender eles, mas eu preciso defender a cultura nordestina evangélica. E aqui vai alguns pontos. Eu peguei um vídeo, que é um vídeo mais relevante para as pessoas que estão ao meu redor, aqui na minha cidade, em Pojuca, e cidades circunvizinhas, para pegar como base. E aí a pessoa colocou Zé como Zé Pilintra. Como eu falei, Zé é o Zé, é seu Zé, que precisa ser alcançado. Esse é Zé. Já que o Zé chegou, e ele chega, eu imagino, na minha cabeça, eu não imagino essas pessoas aqui chegando com vestes incríveis. Não, eu imagino ele chegando de chinelo de dedo, arrastando. E quando ele percebe que ele pode ficar à vontade na mesa do pai, ele começa a fazer aquilo que é natural para ele: sambar. Sabe o samba duro, que é daqui? Ou o samba de roda, que é daqui? Pois é isso que ele faz. Maria, poxa, atrelar Maria é de não entender a mentalidade dessa galera. Não dá pra entender. Porque se tem um lugar que tem um nome mais conhecido com Maria Eduarda, Maria Lúcia, Maria Luísa, Maria... É tanta Maria. Minha avó se chama Maria. Imagine se a mãe dela tava pensando em Maria Padilha, desculpa. Não tava. Poxa, não tem por que atrelar isso. Não tem justificativa. Não tem. Sabe quem é Maria?
Maria é minha avó, que criou 9 filhos à base de pizza caseira, bolachinha e fazendo o cabelo das mulheres ao seu redor, sem marido. Maria realmente é o nome da minha outra avó. Hoje ela é salva. Glória a Deus por isso. Mas minha avó sofreu muito. É essa Maria. Você entende? E aí nós vamos, não, porque as cores das roupas. Gente, pelo amor de Deus, vocês já viajaram para Pernambuco e já viu a quantidade de cor. Aliás, não precisa de muito não. Opa aqui. Eu tô na praça da minha cidade. E o que mais tem aqui é cor. Tem muito verde, verdade. Mas tem um laranjão ali. Tem essa parte do centro aqui, que é um colorido absurdo. Porque nordestino gosta de cor, gente. Não é como outros estados que preferem preto e branco, não. A gente gosta de cor. A minha pastora ama cor. E cor vibrante. Não é aquele vermelhinho, não. É um vermelhão, negão. Não é um rosinha. Rosão. Ela gosta de cor. Por quê? Nordeste é assim. Outro ponto. A música não menciona Deus. Pelo amor de Deus, você já leu Esther? Esther não cita em momento nenhum. E todo mundo sabe que Esther está inserido em um contexto em que exalta ao Senhor dos Senhores. Esther não cita Deus. Qualquer coisa você lê novamente. Se você não leu, leia. Aliás, se você está estruturando isso baseado nesse argumento, vai ler a Bíblia. Os símbolos. Não, porque não tem uma cruz, não tem uma Bíblia. Gente, eu não preciso me circuncidar mais para ter uma aliança com Cristo. Eu vou precisar colocar uma cruz para dizer que eu sou gospel? Sendo que a minha mensagem é sobre Cristo. Totalmente. Porém, ela é poética. Se você não entende, aí não é um problema cristão. Mas dizer que uma poesia que você não entende é de uma outra religião ou é um secretismo religioso, não existe. Ciranda. Esse vídeo que eu assisti, porque Ciranda é o nome de uma música da religião de matriz africana. Que ignorância! Isso é de uma ignorância surreal. Porque ciranda é uma dança popular brasileira. Sabe de onde vem? Dos trabalhadores rurais. Que pegava na mão um do outro para dizer, eu tô com você. Basicamente, o que nós precisávamos fazer com esses. Nós precisávamos estar uns com os outros, com a mão, um na mão do outro, dizendo, eu tô com você. Nós trabalharemos juntos. E celebrar junto, sem tirar a mão. Você vai perceber que a ciranda, ela encolhe, ela volta. Ela dá meia volta, ela dá uma volta e meia de volta. Por quê? Porque se você se movimenta pegando na mão do outro, você arrasta. E acaba sendo uma espiral ali, acaba sendo algo como uma onda. Isso é a ciranda. E aí vem o nome. Esse nome aqui causou, Auê. Porque na tradução rotineira que nós temos, Auê significa bagunça. Só que quando o próprio Marco Teles, o autor, ele passou um tempo, ele e o produtor musical dele, passou um tempo aqui na Bahia junto com o pessoal, alguns povos originários, eu não lembro qual foi a tribo. E lá eles chegaram para o Marco Teles e disseram, agora nós vamos fazer um Auê. E ele perguntou, o que é o Auê? Ele disse, é uma festa. Ou seja, a tradução de Auê no Tupi-Guarani é festa. Só que assim, nós fomos colonizados por portugueses. Portugueses esses que olharam para os povos originários e disseram, vocês têm ouro, eu tenho espelho, toma espelho, me dá o ouro. Então, quando os povos disseram, eu vou fazer um Auê, me acompanhe, eles olharam com uma cultura totalmente diferente e disseram, isso é uma bagunça. Auê é bagunça.
Mas não. Auê é festa. É basicamente minha mãe olhando pro mosh no show de rock and roll. Eu sou roqueiro e amo um mosh, uma roda punk. Mas se eu chegar pra minha mãe e disser assim, ó, aquilo ali que a senhora tá vendo no meio do povo é um mosh. Ela vai olhar e vai dizer, que bagunça. Todo mundo se batendo, todo mundo... Meu Deus, que maluquice. Isso é maluquice. Mosh pra ela vai ser maluquice. Vai ser bagunça. Auê, pro português, é bagunça. Auê, no Tupi-Guarani, é festa. E eles estavam fazendo uma festa, um auê, porque pessoas do grupo B e do grupo C puderam sentar à mesa. Os tambores tocados, não, porque o tambor se assemelha aos atabaques tocados. Gente, preciso falar muita coisa? Porque se você for em uma igreja pentecostal, mais de bairro, você vai ver tambores também. Porque é um instrumento musical. Nós não precisamos intitular ele como de matriz africana, não. De religião de matriz africana. O que precisamos fazer é pegar esses instrumentos e louvar a Deus com eles. Ou você acha que só o worship é para ser tocado? Não. Se vem dos Estados Unidos, se vem da Europa, mas se vem da África, não. Gente, se é criado no Brasil, não. Isso aí não. Gente, não existe. E por último, o Marco Teles estava usando um colar que essa pessoa disse se assemelhar muito com a guia da religião. Gente, só quem viveu sabe. Eu conheço amigos e amigas que quando eram mais novas, eles faziam colar de miçanga para ganhar um trocado. E isso era muito belo. Fazer um colar de miçanga para ganhar um trocado, para comprar um pão, para comprar alguma coisa que gostasse, um doce. Isso que acontecia. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você no seu apartamentinho de Copacabana pode não estar vendo, não estar percebendo que ainda hoje existem pessoas que fazem colar de miçanga para viver. E pode ser que o Marco Teles, que o da Guia, os membros que estavam ali estavam comprando na mão desses. Ou ganhou de presente de alguém. Mas aquilo ali é um colar de miçanga. Teve um outro argumento também, e com isso eu finalizo. Foi umas cores, umas fitas que estavam no baixo, no instrumento do baixista, que eu não lembro o nome dele também. Eu só lembro de Marco Teles e da Guia é o nome do guitarrista. É o nome dele mesmo. E eu só lembro desse nome, eu sou horrível de nome. Mas assim, as cores, não, porque as cores são as cores são fitas do Senhor do Bonfim. Gente, não tem lógica. Primeiro que as fitas do Senhor do Bonfim não são daquele tamanho. Aquilo ali são fitas com cores nordestinas. Mas assusta. Gente, Lucas 14 nos mostra alguns pontos. E aqui, com isso, eu finalizo. Primeiro, grupo A. Nós precisamos fugir desse grupo A. O povo que foi convidado, mas coloca desculpas. E que muitas vezes olha para quem foi convidado depois do grupo B e do grupo C e fica criticando, como é o caso. Muitas vezes nós estamos no grupo B. E esse eu até me identifico. Porque eu já fiz besteira. Eu não sou digno. Eu, Vitor Ian, não ganhei a... Eu não sou digno de ser salvo. Eu só fui salvo por causa da graça de Deus. Pelo sacrifício que Cristo fez por mim. Eu só sou salvo por causa disso. Então, assim, eu sou o grupo B. Eu sou um ex-cego, um ex-coxo. Que ele me libertou e me sarou.
e me sentou à mesa dele. Existe também o grupo C, e talvez você seja o grupo B ou C. Você pode ser um cego, mas você também pode estar além das fronteiras da cidade. O grupo C pode ser aquela menina que engravidou 4 vezes de homens diferentes. O grupo C pode ser aquele maconheiro que está na sua família que só sabe roubar. Pois é, Deus quer chegar nesse também. Grupo B e grupo C. O meu convite para o grupo B e grupo C. Vamos sentar à mesa. Vamos sentar à mesa com aquele que fez um banquete para nós. Junte-se a nós. E o meu convite para aqueles que já estão sentados à mesa é vamos guiar os demais. Vamos virar o bom servo, o guia, que pegou pelo braço dos demais e trouxe para o grande banquete. Deus abençoe.